Ira divina. Prat. Por um momento, Neia sentiu o desejo de se curvar em adoração diante do céu para que o rei feiticeiro pudesse vê-la e ouvi-la, mas confrontada com a enormidade da ajuda que ele havia despachado para ela, ela escolheu o último ato de adoração. Senhor Momon, estou muito grata por você estar aqui. Neia se recompôs e deixou seu rosto se tornar uma máscara. As coisas estão diferentes hoje, e eu confio no meu instinto, então deixe-me contar o que posso. Onde estamos é o principal. Portão Sul, esta posição está muito bem defendida porque estamos enfrentando as equipes de comando combinadas de ambos, a Teocracia Slane e Remédios Custódio. Estamos em desvantagem numérica de 2 para 1 em termos de quantidade de soldados, porém isentando as elites entre eles, nossa qualidade geral é maior. A quantidade, no entanto, é uma qualidade própria. Acredito que posso aguentar aqui, mas há o perigo de que eles possam romper um dos outros portões onde temos que confiar mais fortemente em milícias, mercenários ou outros irregulares. Isso acontece. Não adianta defender o portão sul se perdermos o portão norte. Ela disse pacientemente, tendo em mente que ele não era conhecido como estrategista. Eu entendo, você está preocupada que eles consigam avançar em uma posição e causar o colapso de todas as outras, flanqueando e cercando você, permitindo assim que Sushala a destrua pelos detalhes. Ele disse pensativo. Sim, é exatamente isso. Neia disse, sua máscara neutra deslizando brevemente com uma demonstração de surpresa. Então você quer que eu me posicione no portão mais fraco, e mantenha-os longe de você. Ele concluiu. Sim, você é um as que estamos tirando do fundo do baralho, espero que o pior ataque seja onde estou. O ódio que Remédios sente por mim, e se a teocracia for tão ruim quanto dizem, Sushala provavelmente compartilha disso. Eles farão de me matar uma prioridade. Neia pausou sua narrativa para fazer uma expressão orgulhosa e arrogante. Estou confiante de que posso lidar com qualquer coisa que eles possam jogar em mim, desde que eu tenha CZ. CZ acenou, e então retomou sua posição de prontidão. Scana, Lacius e Utis, não deve haver problema aqui. Neia gesticulou para o leste, e para o oeste. O resto da Rosa Azul, e algumas de nossas outras elites estão cobrindo os portões leste e oeste, mas essas são posições com pouca tripulação, e acho que eles pretendem apenas garantir que não cheguemos lá para flanqueá-los. Neia explicou melhor. Eu vejo. Momon disse claramente. Eu segurarei a parede, não importa o que aconteça. Ele declarou, desembainhou a espada, e saudou dramaticamente. Ah! Sim, não tenho dúvidas de que sim, Lord Momon. Neia disse com confiança, disfarçando sua surpresa com a reação exagerada dele. Posso fazer uma pergunta pessoal? Se estiver tudo bem, Lord Momon. Neia perguntou, mordendo o lábio, e parecendo um pouco desconfortável. Se você quiser, embora eu não possa prometer responder. Ele respondeu sério. Você trabalha com Lord Ains há anos, correto? Ela perguntou. Sim, mas isso não é pessoal. Ele apontou. Ele já falou sobre mim? Neia disse esperançosamente. Sim, ele falou muito bem de você em várias ocasiões. Poucos humanos o impressionam em qualquer grau, e o grau em que você se dedicou à vontade dele o lembrou de seus guardiões mais próximos, os próprios filhos de seus amigos. Momon disse casualmente. Eles são como os filhos dele, não são? Neia perguntou, refletindo sobre tudo o que havia observado. Uma declaração adequada. Ele respondeu. Eu os invejo por isso. Neia disse com uma espécie de sorriso saudoso. Ela ficou quieta por um momento. Havia mais que eu queria saber, mas... Não, talvez depois que tudo isso acabar. Vá em frente, e vá para a parede norte. Eu tenho tudo resolvido aqui. Ela disse calmamente. A saudação dramática de Momon saiu novamente, e ele partiu rapidamente. Eu não tinha ideia de que ele tinha talento para o drama. Neia murmurou baixinho. Nazarick. Ains lutou contra a vontade de bater a palma da mão no seu rosto enquanto observava. Demiurgo se juntou a Sebas, e foi quase um alívio para o rei feiticeiro quando as torres se moveram, e forneceram uma distração das travessuras do ator de Pandora. Demiurgo tinha um sorriso de admiração no rosto. Planejar tal resultado com tantos detalhes. Estou realmente pasmo. O arquidemônio disse. O que você quer dizer, Lord Demiurgo?
Sebas perguntou, para grande alívio de Ains. Neia está prestes a quebrar, é claro, e possivelmente morrerá como resultado. Ele respondeu. Ains não disse nada. Do que ele está falando? Ele se perguntou. Ela está? Sebas perguntou, em dúvida. Sim, claro, você vê aquela plataforma sendo empurrada para trás da torre com as pessoas amarradas em estacas? Demiurgo apontou para a construção com rodas. Sim. Sebas disse incerto. Aquele que está no meio, aquele que está um pouco acima do peso, seu nome é Tinamok. Anteriormente, Neia matou vários de seus seguidores para poupá-los da dor, mas enquanto eles eram seguidores, Tinamok é um bom amigo, fazendo isso, irá? Bem, apenas observe. Demiurgo disse pacientemente. Prat. As torres começaram a se mover, e Neia sorriu com satisfação. Vamos, vamos. Ela disse enquanto sua respiração se aprofundava, e seus dedos se contraíam com antecipação. Eles tinham alguns minutos, mas não muito, então ela se virou para trás para encarar a cidade. Servos do Rei Feiticeiro, seguidores da Rainha Calca, temos pouco tempo, então farei isso rápido. Vocês vêm para a luta hoje na esperança de ver os heróis vencerem, mas eu lhes digo que se vocês desejam ver heróis, vocês só precisam olhar para si mesmos. Atrás de vocês estão os fracos, os idosos, os doentes, e diante de vocês estão pessoas vindo para matá-los. Vocês se colocam no caminho. Isso faz de vocês heróis. É onde estamos, no terreno dos heróis. É quando estamos em uma era de heróis. Lembre-se de sua justiça, lembre-se de por que você está aqui, e mesmo se você cair, sua vontade será mantida. Agora prepare as armas, e prepare-se para lutar. Um arrepio percorreu todas as espinhas enquanto o evangelista martelava a luz dos heróis nos corpos de seus seguidores. Nenhum homem ou mulher armado sentia a morte acariciar seus corações, seus dedos seguravam armas sem tensão, como se estivessem preparados para um passeio no verão, em vez de uma briga no inverno de suas vidas. As torres cruzaram os marcadores extremos. Mangonelas! Soltar! Ela gritou. Ao longe ela viu magos invocando anjos. Conjuradores mágicos! Convoque anjos! Ela gritou por cima do ombro, a ordem foi acatada, e os anjos se levantaram para lutar contra os anjos. Uma das torres caiu, atingida pela enorme pedra de uma manganela. Ela se perguntou quantos morreram naquele momento, mas deixou isso de lado enquanto esperava que eles chegassem ao alcance de seu arco. CZ, você pode atirar quando estiver pronta, não precisa esperar por mim. Neia disse calmamente enquanto pegava seu arco. A resposta de CZ foi fazer uma cabeça explodir. Muito bom. Neia disse calmamente. CZ não perdeu sua concentração, embora tenha levantado a mão brevemente para fazer um sinal de positivo para sua companheira, antes de repetir o feito com outra alma infeliz. Preparar! Neia gritou, e arcos foram armados com flechas. Ela olhou brevemente para as outras muralhas. Uma luta feroz ressoava no portão norte, mas o leste e o oeste estavam quietos. Soltar! Ela gritou, e flechas voaram tanto de arcos rúnicos quanto de arcos comuns. Por alguns momentos maravilhosos, as flechas encheram o ar até que finalmente caíram como uma chuva, roubando a vida dos soldados. Fogo à vontade! Ela gritou. Então o arco de Neia começou a colher um preço mortal enquanto ela decidia fria e calculistamente quem deveria morrer naquele momento. Não é de surpreender que muitos estivessem usando as torres de cerco como cobertura, mas o avanço era tamanho que nem todos conseguiram fazê-lo. Outra torre caiu. Algo parecia errado, muito errado, ela não conseguia identificar imediatamente, mas uma sensação de pavor estava brotando nela, o que não era a norma. Ela tirou isso da cabeça ao encerrar outra vida, mas toda vez que essa sensação era empurrada para fora, ela voltava para dentro. Os anjos estavam se chocando no alto, alguns conseguiram passar pelos seus, e começaram a atacar as paredes. De sua posição na torre ela era um alvo tentador, ela tinha certeza, e foi então que isso a atingiu. Era isso que a estava incomodando, ninguém estava mirando nela, eles certamente sabiam que ela estava aqui, ela sabia que era um alvo prioritário, então por quê? A resposta não demorou a chegar, pois seus inimigos se aproximaram a 30 metros das muralhas. Ela observou, por trás de uma das torres que ainda existiam, uma plataforma sendo colocada à vista.
Seu primeiro pensamento foi que se tratava de uma plataforma de arma com algum design estranho, apenas para perceber o quão errada e certa ela realmente estava. Naquela plataforma havia um punhado de prisioneiros, amarrados às vigas. Escudos humanos? Ela disse baixinho. Que repugnante, mas ela deveria saber. Ela começou a acrescentar, e depois cortou as palavras no meio da frase. Tinamok. Ela gritou em estado de choque ao reconhecer o que estava no centro. Não. Ela mordeu o lábio enquanto sua voz ecoava pelo campo. Uma buzina soou além da parede, e as fileiras abriram espaço para uma mulher aparecer, uma mulher que Neia reconheceu tanto de seus pesadelos quanto de suas memórias. As flechas pararam, as torres pararam, os anjos recuaram, o seu próprio lado, perplexo com este comportamento repentino, começou a congelar também. Neia Baraja. Esse homem parece familiar? Remédios Custódio gritou enquanto desembainhava a espada. A mente de Neia disparou. Como ela o pegou? Onde ela o conseguiu? Eu o mandei embora da cidade para sua segurança. Ele sabia que deveria escolher a estrada mais obscura. Todo o exército dela estava vindo para cá, nós não. Ela pensou todas essas coisas antes de perceber. Astraca. Ela disse com os dentes cerrados com raiva. Dane-se tudo para o inferno. Ela cuspiu as palavras. Tenho certeza de que não é a única coisa que você lembra. Remédios gritou, e ela enfiou a espada no antebraço de Tinamok, arrancando-lhe um grito. Não, não. Neia sussurrou suavemente. Isso é um castigo? Eu matei meus seguidores, então agora tenho que matar meu amigo? Suas mãos cerraram o arco enquanto ela pegava uma flecha instintivamente. Que tal quando eu fiz isso com você? Remédios gritou, e enfiou a espada na perna dele. Você ainda pensa nisso? Sonha com o jeito que quase te matei da última vez? Talvez mais alguns refresquem sua memória. A paladina caída estava em frenesi, os olhos de Neia estavam arregalados, e sem piscar enquanto ela puxava a flecha com a memória muscular. Tinamok olhou para ela de onde estava pendurado, seus olhos, ela sempre se lembraria deles. Afiados e inteligentes em seus negócios, na maneira como dançavam quando ele contava uma piada, na maneira como eram duros quando ele falava sério, na maneira como brilhavam quando ele estava curioso. De todos os comerciantes que ela conheceu, ele era o que exemplificava todas as virtudes que um homem de sua classe deveria ter, pelo menos aos olhos dela. Neia não conseguia mais ver seu alvo, tudo estava borrado, mas isso não importava. Sinto muito, ela disse quando o arco atingiu seu máximo. Remédios não parava de gritar o tempo todo. Eu fiz sua papa sangrar e rastejar. Eu a fiz sofrer. Ela é uma traidora que mata seu próprio povo. Jogue-a no chão, e mantenha suas próprias vidas. Remédios discursou implacavelmente. Tiro de cobra. Neia disse com uma voz amarga e triste. A flecha foi lançada quando ela soltou a flecha, e ela voou, perfurando primeiro um prisioneiro, depois o outro, direto no peito, depois girando para perfurar Tinamok, direto no coração. Ele caiu para frente, e sua dor acabou. Então, dentro dela, algo estalou. Remédios! Neia gritou, mas não com uma voz como qualquer outra que a paladina caída conhecia, ela reverberou, ecoou, e atingiu-a como um martelo atinge metal macio e aquecido. As rachaduras que estavam se formando nos olhos de Neia quebraram completamente, deixando-os completamente pretos. Foi então que o estrondo começou onde ela estava, começou a irradiar para fora, forçou-a a ficar de joelhos, ela cerrou os dentes com tanta força que pareceu que eles poderiam quebrar. Não. Neia disse, mesmo seu sussurro reverberando, todos os defensores de sua muralha foram forçados a ficar de joelhos. Não. Não pode ser. Absolutamente não pode ser. Laquios disse enquanto lutava para levantar a cabeça. O estrondo atingiu toda a parede, ameaçando derrubá-la. Não, aí. Neia pensou enquanto lutava desesperadamente para acomodar essa mudança imprevista. Seu corpo estava chacoalhando, mas a pressão e o estrondo afastaram-se das paredes. Torres desmoronaram como esculturas de palitos de dente. O quê? Remédios começou a perguntar, sem entender exatamente o que estava acontecendo quando as torres caíram em pedaços, e seus soldados começaram a se ajoelhar e lutar para ficar de pé. Então teve a pergunta respondida quando ela foi derrubada de joelhos. O estrondo tornou-se um rugido,
O rugido tornou-se uma tempestade enquanto os corações tremiam. Eles conheciam muito bem essa pressão, e não era de Neia. Cezê, deitada como antes, não se mexeu, mas disse: "Pare, se quiser viver." Embora não soubesse que Neia não tinha ideia de como parar, mesmo que quisesse. Skana virou a cabeça para olhar onde sua esposa estava, no topo da torre. Ela poderia não saber o que aconteceu, mas ela sabia onde, e para quem aconteceu. Laqueus teve pensamentos semelhantes de sua posição, e elas correram o mais rápido que puderam para onde Neia permanecia de joelhos dobrados, sua mandíbula aberta em um grito reverberante de raiva indescritível. Nazarick. Como eu disse. Demiurgo disse com bastante orgulho. Eu não entendi. Sebas disse pacientemente. O que quero dizer é que ela atingiu o nível 5 como evangelista, e isso vem com uma habilidade particularmente poderosa. Ele disse. O que é aquilo? Sebas perguntou. Aura do divino. Inúmeras vidas terminaram, voluntária e involuntariamente, sobre a divindade de Lord Ains, e ela liderou tudo. Continuando a lutar com suas palavras e suas armas, ela cresceu aos trancos e barrancos, além do que eu pensei que ela era capaz quando chamou a atenção de nosso mestre pela primeira vez, mas parece mais uma vez que ele me superou. Essa habilidade dela permite que ela atraia a aura da fonte de sua fé, como se ele estivesse trabalhando através dela, e veja o que está acontecendo. Demiurgo disse, e gesticulou de volta para o espelho. Prat. Pressão e terror, como se enfrentassem a ira pessoal de Ains ou Algon, estavam sendo exibidos naqueles diante da parede. Eles poderiam ter corrido se pudessem ter se movido, e Neia empurrou sua espada na pedra tentando desesperadamente se estabilizar sob a pressão que rasgava seu frágil corpo humano, seus olhos demoníacos cheios de uma ira inextinguível, e pareciam brilhar com um brilho terrível. Luz sagrada que brilhava ainda mais intensamente devido à escuridão que a envolvia à medida que a pressão invisível se tornava visível, e assumia a forma de uma escuridão terrível. Neia havia perdido quase todo o sentido de si mesma, ela podia sentir seus músculos se dilacerando, mas por pior que fosse para ela, ela ainda podia ver através de olhos terríveis enquanto os ferimentos cresciam entre o exército à sua frente. Vou levar todos vocês comigo. Ela gritou. Sinta a ira do meu Deus. Ela estava morrendo, ela sabia disso, ela não se importava, pelo menos não muito, ela descartou o conselho de Cezê, ela não conseguia parar, isso era um presente de ira de seu senhor que venceria seus inimigos, e preservaria o que restava daqueles que ela amava. Eu sou a Papa, responsável por todos, se vou morrer por eles, esse é apenas o meu trabalho. Ela pensou que ao aceitar seu destino, embora odiasse perder a vida pós-guerra com Skana, e os pequenos sonhos futuros onde todos os anos de glória eram apenas memórias distantes, ela confiava que sua esposa a perdoaria. Gemidos e gritos começaram a encher o campo. Neia sentiu seu ombro se deslocar, e outra ruptura muscular. Ela olhou para o céu, e doía terrivelmente fazer isso. Nazarick. Eu não planejei isso. Ains pensou enquanto observava o sangue começar a sair da carne de Neia enquanto seu corpo estava sendo dilacerado por uma força que ela não podia esperar conter. Ela vai morrer então? Sebas perguntou com uma espécie de tristeza passiva. Demiurgo assentiu. Definitivamente, como as coisas estão. Sua esposa e sua amiga estão vindo em seu auxílio, e vejo que Cezê se levantou, e está tentando tirá-la disso, mas conforme elas se aproximam, veja como elas caem também. Eles não podem tocá-la, tudo o que podem fazer é vê-la ser despedaçada enquanto ela recorre ao poder de Nosso Senhor. Mas ela destruirá todo aquele exército, deve haver mais de 100.000 só naquela parede. Se eles se transformarem em nada além de manchas vermelhas na neve, por quanto tempo o resto vai durar? Devo confessar que invejo Neia, por dar sua vida a uma busca tão gloriosa como servir de canal para o último Ser Supremo. Perecer em seu serviço é uma honra, especialmente para um ser humano. Demiurgo tocou seu queixo pensativamente. Eu me pergunto se poderíamos fazer outros como ela, teria sido um experimento que valeria a pena. Ains já estava de pé, e se movendo quando os olhos negros de Neia se voltaram para o céu enquanto sua carne começava a se separar de seus ossos, ele se perguntou quanto tempo ela teria. Prat. Neia podia ver Cezê, Laqueus, Skana,
mas mal estava consciente da presença delas enquanto tentavam chegar perto de onde ela estava ajoelhada. Ela sentia seus olhos mudarem, embora não pudesse vê-los por si mesma, tinha a sensação de que mesmo que pudesse virar o rosto para olhá-las, elas não viriam sua expressão de despedida. Ela se perguntou quanto tempo ainda teria antes de ser reduzida a nada além de ossos, enquanto a força continuava a jorrar dela. No fundo de sua mente, havia uma parte dela choramingando de dor, dizendo-lhe para parar, pelo menos quando ela a atingiu pela primeira vez, mas agora ela havia ultrapassado isso, ela havia ultrapassado a carne, havia apenas seu dever. Até o fim, a dor não foi nada, o gemido se apagou como uma vela assim que ela percebeu que havia se tornado uma arma do divino, mas uma coisa veio à mente, uma pequena frase conseguiu sair de seus lábios. Adeus, Pai. Ela conseguiu pronunciar enquanto tentava manter controle suficiente para esmagar a força à sua frente, mas não era em seu pai humano que ela estava pensando. Não é um adeus. Uma voz disse, e ela sentiu um aperto em seu ombro que só poderia vir de alguém sem carne. Como se estivesse arrancando sua alma da beira da morte, Ains puxou-a de sua posição ajoelhada, e de volta em seus braços, embalando-a como alguém faria com uma criança, e quebrando o controle que seu poder mantinha sobre ela. Seu braço desfiado pendia flácido além de seu alcance, e ela olhou para os orbes vermelhos que serviam como olhos. Quando a energia foi cortada, seus amigos conseguiram se levantar enquanto a onda se espalhava sem direção, e selvagem além da parede até desaparecer. Neia mal teve forças para sorrir para ele. Estou morrendo agora? Ela perguntou. Eu não gostaria que fosse assim. Ains disse, e Laquius procurou uma poção de cura, e forçando-a entre os lábios de Neia, e derramando-a em sua garganta. Skana agarrou o rosto de Neia com as mãos, e manteve-se firme, observando enquanto a poção de cura fazia seu trabalho, e seus muitos ferimentos desapareciam. Cezê olhou por cima da parede, procurou por assinaturas de calor indicando vida, viu muitas temperaturas diminuindo indicando uma morte recente. Neia sustentou o olhar de Skana, e conseguiu pronunciar uma palavra. Agora. Skana imediatamente leu a mente da comandante da Justiça Negra. Vamos agora! Skana gritou, e ela desembainhou a espada, e apontou para além da parede. Destrua-os! Liberte os mortos-vivos! Liberte os anjos! Liberte a cavalaria! Liberte a sua ira! A vice-comandante não deixou de seguir seu próprio conselho, e como se tivesse saído de um sonho, os portões foram rapidamente abertos, e sobre os números atordoados, caídos e enfraquecidos, os soldados da Justiça Negra, os filhos de Ontariel, os Vines, os mineiros de sangue, começaram a se espalhar no terreno coberto de neve. Eles se moviam como deuses da guerra, anjos da morte, deusas do caos contra a ordem frágil, gritos de guerra, e sede de sangue feitos de carne e sangue, o tumulto derramado além da parede como água através de uma represa que não conseguia mais conter as profundezas. Foi assim que eles vieram, para varrer o velho mundo como um dilúvio, e purificar o campo sagrado de batalha com uma oferenda ao seu Deus. A parede começou a esvaziar, e Ains tirou de seu bolso uma única poção verde. Você precisa descansar, mas você não quer descansar. Ains disse para Neia, e ela assentiu. Aqui. Remédios Custódio ainda está bem viva, vá, e conserte isso. Ele disse. Ela pertence a você agora. Ela bebeu a poção de resistência, e sentiu o vigor começar a retornar ao seu corpo. Eu vou te dar a cabeça dela antes que este dia termine. Neia jurou enquanto o rei feiticeiro a colocava suavemente no chão. Obrigada por ter vindo me buscar. Neia disse enquanto pegava seu arco novamente. Você me chamou de pai. Quem suportaria ser chamado assim, e não vir em socorro de alguém que o estima tanto? Ains disse nobremente. Neia teve vontade de chorar de felicidade por ele ter deixado ela usar aquela palavra com ele, e não a repreendeu pela presunção, ele até parecia feliz com isso. Ela cobriu a vermelhidão do rosto, e dos olhos voltando-se para o campo. Cezê, onde está Remédios? Neia perguntou enquanto olhava para o caos, a confusão estava em pleno andamento, o coração de Neia parecia estar batendo 10.000 vezes por minuto, e a escuridão não desaparecia de seus olhos. Lá, Cezê disse, e apontou para a direção em que Skana estava se movendo. Então é aí que eu pertenço. Neia disse, e depois de prender rapidamente uma corda em torno de uma parte da alvenaria da meia,
ela prendeu a uma flecha, e disparou na linha de batalha, perfurando o peito de um cavalo para o outro lado, jogando o cavaleiro quando ele desabou. Com a corda esticada, Neia pulou da parede, e deslizou por ela. Cesê abriu fogo o mais rápido que pôde, derrubando qualquer um que parecesse estar atacando a papa guerreira enquanto ela voava sobre o campo em direção ao seu alvo. Ela largou a corda, e caiu na neve, onde rolou para frente, e ficou de pé, encontrando-se a apenas 10 metros de Remédios Custódio. Remédios! Neia gritou, sua voz tinha tanta força que não foi carregada pelo vento, mas sim o vento foi carregado por sua voz, e o rosto atordoado de seu inimigo se virou para encontrar o seu.